Olá, sejam muito bem-vindas, amadas irmãs. Para quem está sofrendo com um relacionamento ferido, machucado, vamos apresentar ao trono de Deus um clamor que vai fazer o coração do seu amado arder em fogo santo. Mas você precisa ficar até o final, porque depois dessa oração, Deus vai restaurar o relacionamento que foi machucado, mas não esquecido. Mas antes de mais nada, eu peço a cada um de vocês que deixem nos comentários o seu nome e o do seu amado. Nós oramos por todos os casais que deixam seus pedidos nos comentários. E temos muitos testemunhos da grande obra de Deus nas vidas dos nossos irmãos. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e o mais importante para nós, compartilhar este vídeo com os seus contatos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nos Stories, enfim, da forma que você achar melhor. Vamos dividir as bênçãos de Deus. Nós sabemos que existem dores e o pior, nós sentimos dores que não acabam com os sentimentos, com o amor, apenas o machucam. Feridas que foram abertas por palavras duras, silêncios longos, decisões impensadas, mas que nunca conseguiram apagar completamente aquilo que Deus construiu. Foi por isso que o Espírito Santo me deu essa oração, para quem sente, ou melhor, para quem sabe que o relacionamento ainda existe, mesmo debaixo de cicatrizes, de grandes dores, para quem percebe que há lembranças vivas, sentimentos confusos e uma esperança tímida pedindo socorro. Fique comigo até o final. Não saia deste vídeo antes de adormecer e deixar entrar no seu coração cada palavra dita ao nosso Deus, o Pai e o Senhor de nossas vidas. Porque enquanto essa oração acontece, Deus vai trabalhando exatamente onde o coração já não sabe mais como agir. Há restaurações que começam no silêncio da fé. E hoje é uma dessas noites de restauração espiritual. Lembre-se, não basta orar uma vez. Não pode você ficar esperando sem tomar uma atitude de fé. Para que esse afastamento não se prolongue mais do que deveria, saiba que não é tempo de apenas esperar. Existe um propósito de orações preparado especialmente para restaurar casamentos e relacionamentos feridos. O propósito 30 dias de milagres para a restauração do seu relacionamento. Ele te leva a uma vida de intercessão. O link está na descrição do vídeo. É só ir lá e começar hoje mesmo esse tempo de intercessão direcionada ao único Deus. Vamos orar? Curve sua cabeça, ou melhor, deite-se e procure deixar o seu coração ser acalentado pelo som dessa oração. Repita comigo e depois apenas relaxe e nos ouça. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da Tua presença, com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem forças próprias. Eu chego-me a Ti, ó Pai, como uma mulher que ainda ama, mesmo tendo sido ferida, como alguém que acredita no Teu agir, mesmo depois de tantas lágrimas escondidas. Pai, Tu conheces cada detalhe da minha história, cada capítulo do meu relacionamento, cada promessa feita diante de Ti e cada palavra que foi quebrada ao longo desse caminho. Senhor Jesus, eu não falo de um casamento esquecido, eu falo de um casamento machucado, um amor que apanhou das circunstâncias, das interferências externas, do cansaço emocional, das discussões repetidas, do orgulho, da frieza que foi se instalando aos poucos. Mas hoje, eu declaro que aquilo que foi machucado não será apagado, não foi arrancado da memória, não pode ser eliminado do propósito que o Senhor escreveu. Pai, entra agora onde houve distância, entra onde houve silêncio, entra onde as conversas viraram acusações e os gestos de carinho se transformaram em indiferença. Toca, Senhor, nas feridas emocionais que ainda sangram em mim e também sangram no coração dele. Arranca toda raiz de amargura, todo ressentimento guardado, toda mágoa acumulada
que se tornou um muro intransponível entre nós. Jesus, restaura a comunicação desse relacionamento. Onde hoje existe bloqueio, libera o diálogo. Onde há palavras presas, libera a expressão com amor. Onde houve gritos, ensina novamente o tom da mansidão. Cura as lembranças ruins que ainda machucam quando vêm à mente. Apaga pelo teu sangue tudo aquilo que foi usado para nos separar. Pai amado, eu te peço também pelos casais de namorados que um dia serão noivos e futuramente terão um lindo relacionamento. Relacionamentos que começaram cheios de planos, mas que já foram atingidos por inseguranças, desconfianças, imaturidade emocional e interferências externas. Senhor, não deixe que esses relacionamentos se percam antes mesmo de florescerem por completo. Ajusta, amadurece, alinha propósitos, ensina o amor aos teus filhos e edifica a fé em cada um de nós. Deus, eu oro como mulher, como esposa, como alguém que crê no casamento como projeto teu. Restaura o respeito que foi quebrado, restaura a admiração que foi perdida, restaura o desejo de continuar, de proteger, de permanecermos juntos. Onde houve vontade de desistir, planta novamente a decisão de lutar. Onde houve frieza, sopra o teu espírito e aquece outra vez. Jesus, entra nos detalhes do dia a dia desse relacionamento. Nas mensagens que não foram enviadas, nos telefonemas que não acontecem, nos encontros que foram adiados, nas conversas que ficaram pela metade. Organiza sentimentos confusos, acalma corações acelerados, quebra toda influência espiritual contrária que tenta convencer que o fim é a única saída. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o meu relacionamento não seja definido pela dor do passado, mas pela restauração que vem do Senhor. Eu não creio que venha a existir qualquer palavra de derrota, sentenças de fracassos, vozes que dizem que não tem mais jeito. O Deus que eu sirvo é único, é poder e pode reconstruir o que o inimigo diz ser irreparável. Senhor, visita agora o coração dele, onde quer que ele esteja. Toca na mente, nos pensamentos, nas decisões. Que ele também sinta paz, clareza e desejo de recomeçar. Que o amor adormecido seja despertado, que a aliança seja lembrada, que a história volte a fazer sentido. Eu entrego este relacionamento nas tuas mãos. Eu confio no teu tempo, confio no teu processo, confio no teu agir. Mesmo machucada, eu creio que não fomos esquecidos por ti, Senhor. E aquilo que o Senhor não esquece, o Senhor restaura. Dentro da minha esperança, eu carrego fé. E nisso, eu espero direção, eu espero cura emocional. Eu confio que dias melhores virão, que a alegria voltará, que o amor será fortalecido e que esse relacionamento testemunhará o poder da tua graça. E juntos, eu e meu amado, seremos testemunho vivo de que tu és Deus. Eu oro nesta hora, pedindo o perdão dos meus pecados, sabendo que não sou merecedora, mas eu peço, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da tua presença, com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem forças próprias. Eu chego-me a ti, ó Pai, como uma mulher que ainda ama, mesmo tendo sido ferida, como alguém que acredita no teu agir, mesmo depois de tantas lágrimas escondidas. Pai, tu conheces cada detalhe da minha história, cada capítulo do meu relacionamento, cada promessa feita diante de ti e cada palavra que foi quebrada ao longo desse caminho. Senhor Jesus, eu não falo de um casamento esquecido, eu falo de um casamento machucado, um amor que apanhou das circunstâncias, das interferências externas, do cansaço emocional,
das discussões repetidas, do orgulho, da frieza que foi se instalando aos poucos. Mas hoje, eu declaro que aquilo que foi machucado não será apagado, não foi arrancado da memória, não pode ser eliminado do propósito que o Senhor escreveu. Pai, entra agora onde houve distância, entra onde houve silêncio, entra onde as conversas viraram acusações e os gestos de carinho se transformaram em indiferença. Toca, Senhor, nas feridas emocionais que ainda sangram em mim e também sangram no coração dele. Arranca toda raiz de amargura, todo ressentimento guardado, toda mágoa acumulada que se tornou um muro intransponível entre nós. Jesus, restaura a comunicação desse relacionamento. Onde hoje existe bloqueio, libera o diálogo. Onde há palavras presas, libera a expressão com amor. Onde houve gritos, ensina novamente o tom da mansidão. Cura as lembranças ruins que ainda machucam quando vêm à mente. Apaga pelo teu sangue tudo aquilo que foi usado para nos separar. Pai amado, eu te peço também pelos casais de namorados que um dia serão noivos e futuramente terão um lindo relacionamento. Relacionamentos que começaram cheios de planos, mas que já foram atingidos por inseguranças, desconfianças, imaturidade emocional e interferências externas. Senhor, não deixe que esses relacionamentos se percam antes mesmo de florescerem por completo. Ajusta, amadurece, alinha propósitos, ensina o amor aos teus filhos e edifica a fé em cada um de nós. Deus, eu oro como mulher, como esposa, como alguém que crê no casamento como projeto teu. Restaura o respeito que foi quebrado, restaura a admiração que foi perdida, restaura o desejo de continuar, de proteger, de permanecermos juntos. Onde houve vontade de desistir, planta novamente a decisão de lutar. Onde houve frieza, sopra o teu espírito e aquece outra vez. Jesus, entra nos detalhes do dia a dia desse relacionamento. Nas mensagens que não foram enviadas, nos telefonemas que não acontecem, nos encontros que foram adiados, nas conversas que ficaram pela metade. Organiza sentimentos confusos, acalma corações acelerados, quebra toda influência espiritual contrária que tenta convencer que o fim é a única saída. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o meu relacionamento não seja definido pela dor do passado, mas pela restauração que vem do Senhor. Eu não creio que venha a existir qualquer palavra de derrota, sentenças de fracassos, vozes que dizem que não tem mais jeito. O Deus que eu sirvo é único, é poder e pode reconstruir o que o inimigo diz ser irreparável. Senhor, visita agora o coração dele, onde quer que ele esteja. Toca na mente, nos pensamentos, nas decisões. Que ele também sinta paz, clareza e desejo de recomeçar. Que o amor adormecido seja despertado, que a aliança seja lembrada, que a história volte a fazer sentido. Eu entrego este relacionamento nas tuas mãos. Eu confio no teu tempo, confio no teu processo, confio no teu agir. Mesmo machucada, eu creio que não fomos esquecidos por ti, Senhor. E aquilo que o Senhor não esquece, o Senhor restaura. Dentro da minha esperança, eu carrego fé. E nisso, eu espero direção, eu espero cura emocional. Eu confio que dias melhores virão, que a alegria voltará, que o amor será fortalecido e que esse relacionamento testemunhará o poder da tua graça. E juntos, eu e meu amado, seremos testemunho vivo de que tu és Deus. Eu oro nesta hora, pedindo o perdão dos meus pecados, sabendo que não sou merecedora, mas eu peço, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da tua presença
com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem forças próprias. Eu chego-me a ti, ó Pai, como uma mulher que ainda ama, mesmo tendo sido ferida, como alguém que acredita no teu agir, mesmo depois de tantas lágrimas escondidas. Pai, tu conheces cada detalhe da minha história, cada capítulo do meu relacionamento, cada promessa feita diante de ti e cada palavra que foi quebrada ao longo desse caminho. Senhor Jesus, eu não falo de um casamento esquecido, eu falo de um casamento machucado, um amor que apanhou das circunstâncias, das interferências externas, do cansaço emocional, das discussões repetidas, do orgulho, da frieza que foi se instalando aos poucos. Mas hoje, eu declaro que aquilo que foi machucado não será apagado, não foi arrancado da memória, não pode ser eliminado do propósito que o Senhor escreveu. Pai, entra agora onde houve distância, entra onde houve silêncio, entra onde as conversas viraram acusações e os gestos de carinho se transformaram em indiferença. Toca, Senhor, nas feridas emocionais que ainda sangram em mim e também sangram no coração dele. Arranca toda raiz de amargura, todo ressentimento guardado, toda mágoa acumulada que se tornou um muro intransponível entre nós. Jesus, restaura a comunicação desse relacionamento. Onde hoje existe bloqueio, libera o diálogo. Onde há palavras presas, libera a expressão com amor. Onde houve gritos, ensina novamente o tom da mansidão. Cura as lembranças ruins que ainda machucam quando vêm à mente. Apaga pelo teu sangue tudo aquilo que foi usado para nos separar. Pai amado, eu te peço também pelos casais de namorados que um dia serão noivos e futuramente terão um lindo relacionamento. Relacionamentos que começaram cheios de planos, mas que já foram atingidos por inseguranças, desconfianças, imaturidade emocional e interferências externas. Senhor, não deixe que esses relacionamentos se percam antes mesmo de florescerem por completo. Ajusta, amadurece, alinha propósitos, ensina o amor aos teus filhos e edifica a fé em cada um de nós. Deus, eu oro como mulher, como esposa, como alguém que crê no casamento como projeto teu. Restaura o respeito que foi quebrado, restaura a admiração que foi perdida, restaura o desejo de continuar, de proteger, de permanecermos juntos. Onde houve vontade de desistir, planta novamente a decisão de lutar. Onde houve frieza, sopre o teu espírito e aquece outra vez. Jesus, entra nos detalhes do dia a dia desse relacionamento. Nas mensagens que não foram enviadas, nos telefonemas que não acontecem, nos encontros que foram adiados, nas conversas que ficaram pela metade. Organiza sentimentos confusos, acalma corações acelerados, quebra toda influência espiritual contrária que tenta convencer que o fim é a única saída. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o meu relacionamento não seja definido pela dor do passado, mas pela restauração que vem do Senhor. Eu não creio que venha a existir qualquer palavra de derrota, sentenças de fracassos, vozes que dizem que não tem mais jeito. O Deus que eu sirvo é único, é poder e pode reconstruir o que o inimigo diz ser irreparável. Senhor, visita agora o coração dele, onde quer que ele esteja. Toca na mente, nos pensamentos, nas decisões. Que ele também sinta paz, clareza e desejo de recomeçar. Que o amor adormecido seja despertado, que a aliança seja lembrada, que a história volte a fazer sentido. Eu entrego este relacionamento nas tuas mãos. Eu confio no teu tempo, confio no teu processo, confio no teu agir. Mesmo machucada, eu creio que não fomos esquecidos por ti, Senhor.
E aquilo que o Senhor não esquece, o Senhor restaura. Dentro da minha esperança, eu carrego fé. E nisso, eu espero direção, eu espero cura emocional. Eu confio que dias melhores virão, que a alegria voltará, que o amor será fortalecido e que esse relacionamento testemunhará o poder da tua graça. E juntos, eu e meu amado, seremos testemunho vivo de que tu és Deus. Eu oro nesta hora, pedindo o perdão dos meus pecados, sabendo que não sou merecedora, mas eu peço, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da tua presença, com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem forças próprias. Eu chego-me a ti, ó Pai, como uma mulher que ainda ama, mesmo tendo sido ferida, como alguém que acredita no teu agir, mesmo depois de tantas lágrimas escondidas. Pai, tu conheces cada detalhe da minha história, cada capítulo do meu relacionamento, cada promessa feita diante de ti e cada palavra que foi quebrada ao longo desse caminho. Senhor Jesus, eu não falo de um casamento esquecido, eu falo de um casamento machucado, um amor que apanhou das circunstâncias, das interferências externas, do cansaço emocional, das discussões repetidas, do orgulho, da frieza que foi se instalando aos poucos. Mas hoje, eu declaro que aquilo que foi machucado não será apagado, não foi arrancado da memória, não pode ser eliminado do propósito que o Senhor escreveu. Pai, entra agora onde houve distância, entra onde houve silêncio, entra onde as conversas viraram acusações e os gestos de carinho se transformaram em indiferença. Toca, Senhor, nas feridas emocionais que ainda sangram em mim e também sangram no coração dele. Arranca toda raiz de amargura, todo ressentimento guardado, toda mágoa acumulada que se tornou um muro intransponível entre nós. Jesus, restaura a comunicação desse relacionamento. Onde hoje existe bloqueio, libera o diálogo. Onde há palavras presas, libera a expressão com amor. Onde houve gritos, ensina novamente o tom da mansidão. Cura as lembranças ruins que ainda machucam quando vêm à mente. Apaga pelo teu sangue tudo aquilo que foi usado para nos separar. Pai amado, eu te peço também pelos casais de namorados que um dia serão noivos e futuramente terão um lindo relacionamento. Relacionamentos que começaram cheios de planos, mas que já foram atingidos por inseguranças, desconfianças, imaturidade emocional e interferências externas. Senhor, não deixe que esses relacionamentos se percam antes mesmo de florescerem por completo. Ajusta, amadurece, alinha propósitos, ensina o amor aos teus filhos e edifica a fé em cada um de nós. Deus, eu oro como mulher, como esposa, como alguém que crê no casamento como projeto teu. Restaura o respeito que foi quebrado, restaura a admiração que foi perdida, restaura o desejo de continuar, de proteger, de permanecermos juntos. Onde houve vontade de desistir, planta novamente a decisão de lutar. Onde houve frieza, sopre o teu espírito e aquece outra vez. Jesus, entra nos detalhes do dia a dia desse relacionamento. Nas mensagens que não foram enviadas, nos telefonemas que não acontecem, nos encontros que foram adiados, nas conversas que ficaram pela metade. Organiza sentimentos confusos, acalma corações acelerados, quebra toda influência espiritual contrária que tenta convencer que o fim é a única saída. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o meu relacionamento não seja definido pela dor do passado, mas pela restauração que vem do Senhor. Eu não creio que venha a existir qualquer palavra de derrota, sentenças de fracassos,
vozes que dizem que não tem mais jeito. O Deus que eu sirvo é único, é poder e pode reconstruir o que o inimigo diz ser irreparável. Senhor, visita agora o coração dele, onde quer que ele esteja. Toca na mente, nos pensamentos, nas decisões. Que ele também sinta paz, clareza e desejo de recomeçar. Que o amor adormecido seja despertado, que a aliança seja lembrada, que a história volte a fazer sentido. Eu entrego este relacionamento nas tuas mãos. Eu confio no teu tempo, confio no teu processo, confio no teu agir. Mesmo machucada, eu creio que não fomos esquecidos por ti, Senhor. E aquilo que o Senhor não esquece, o Senhor restaura. Dentro da minha esperança, eu carrego fé. E nisso, eu espero direção, eu espero cura emocional. Eu confio que dias melhores virão, que a alegria voltará, que o amor será fortalecido e que esse relacionamento testemunhará o poder da tua graça. E juntos, eu e meu amado, seremos testemunho vivo de que tu és Deus. Eu oro nesta hora, pedindo o perdão dos meus pecados, sabendo que não sou merecedora, mas eu peço, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da tua presença, com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem forças próprias. Eu chego-me a ti, ó Pai, como uma mulher que ainda ama, mesmo tendo sido ferida, como alguém que acredita no teu agir, mesmo depois de tantas lágrimas escondidas. Pai, tu conheces cada detalhe da minha história, cada capítulo do meu relacionamento, cada promessa feita diante de ti e cada palavra que foi quebrada ao longo desse caminho. Senhor Jesus, eu não falo de um casamento esquecido, eu falo de um casamento machucado, um amor que apanhou das circunstâncias, das interferências externas, do cansaço emocional, das discussões repetidas, do orgulho, da frieza que foi se instalando aos poucos. Mas hoje, eu declaro que aquilo que foi machucado não será apagado, não foi arrancado da memória, não pode ser eliminado do propósito que o Senhor escreveu. Pai, entra agora onde houve distância, entra onde houve silêncio, entra onde as conversas viraram acusações e os gestos de carinho se transformaram em indiferença. Toca, Senhor, nas feridas emocionais que ainda sangram em mim e também sangram no coração dele. Arranca toda raiz de amargura, todo ressentimento guardado, toda mágoa acumulada que se tornou um muro intransponível entre nós. Jesus, restaura a comunicação desse relacionamento. Onde hoje existe bloqueio, libera o diálogo. Onde há palavras presas, libera a expressão com amor. Onde houve gritos, ensina novamente o tom da mansidão. Cura as lembranças ruins que ainda machucam quando vêm à mente. Apaga pelo teu sangue tudo aquilo que foi usado para nos separar. Pai amado, eu te peço também pelos casais de namorados que um dia serão noivos e futuramente terão um lindo relacionamento. Relacionamentos que começaram cheios de planos, mas que já foram atingidos por inseguranças, desconfianças, imaturidade emocional e interferências externas. Senhor, não deixe que esses relacionamentos se percam antes mesmo de florescerem por completo. Ajusta, amadurece, alinha propósitos, ensina o amor aos teus filhos e edifica a fé em cada um de nós. Deus, eu oro como mulher, como esposa, como alguém que crê no casamento como projeto teu. Restaura o respeito que foi quebrado, restaura a admiração que foi perdida, restaura o desejo de continuar, de proteger, de permanecermos juntos. Onde houve vontade de desistir, planta novamente a decisão de lutar. Onde houve frieza, sopre o teu espírito
e aquece outra vez. Jesus, entra nos detalhes do dia a dia desse relacionamento, nas mensagens que não foram enviadas, nos telefonemas que não acontecem, nos encontros que foram adiados, nas conversas que ficaram pela metade. Organiza sentimentos confusos, acalma corações acelerados, quebra toda influência espiritual contrária que tenta convencer que o fim é a única saída. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o meu relacionamento não seja definido pela dor do passado, mas pela restauração que vem do Senhor. Eu não creio que venha a existir qualquer palavra de derrota, sentenças de fracassos, vozes que dizem que não tem mais jeito. O Deus que eu sirvo é único, é poder e pode reconstruir o que o inimigo diz ser irreparável. Senhor, visita agora o coração dele, onde quer que ele esteja. Toca na mente, nos pensamentos, nas decisões. Que ele também sinta paz, clareza e desejo de recomeçar. Que o amor adormecido seja despertado, que a aliança seja lembrada, que a história volte a fazer sentido. Eu entrego este relacionamento nas tuas mãos. Eu confio no teu tempo, confio no teu processo, confio no teu agir. Mesmo machucada, eu creio que não fomos esquecidos por ti, Senhor. E aquilo que o Senhor não esquece, o Senhor restaura. Dentro da minha esperança, eu carrego fé. E nisso, eu espero direção, eu espero cura emocional. Eu confio que dias melhores virão, que a alegria voltará, que o amor será fortalecido e que esse relacionamento testemunhará o poder da tua graça. E juntos, eu e meu amado, seremos testemunho vivo de que tu és Deus. Eu oro nesta hora, pedindo o perdão dos meus pecados, sabendo que não sou merecedora, mas eu peço, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da tua presença, com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem forças próprias. Eu chego-me a ti, ó Pai, como uma mulher que ainda ama, mesmo tendo sido ferida, como alguém que acredita no teu agir, mesmo depois de tantas lágrimas escondidas. Pai, tu conheces cada detalhe da minha história, cada capítulo do meu relacionamento, cada promessa feita diante de ti e cada palavra que foi quebrada ao longo desse caminho. Senhor Jesus, eu não falo de um casamento esquecido, eu falo de um casamento machucado, um amor que apanhou das circunstâncias, das interferências externas, do cansaço emocional, das discussões repetidas, do orgulho, da frieza que foi se instalando aos poucos. Mas hoje, eu declaro que aquilo que foi machucado não será apagado, não foi arrancado da memória, não pode ser eliminado do propósito que o Senhor escreveu. Pai, entra agora onde houve distância, entra onde houve silêncio, entra onde as conversas viraram acusações e os gestos de carinho se transformaram em indiferença. Toca, Senhor, nas feridas emocionais que ainda sangram em mim e também sangram no coração dele. Arranca toda raiz de amargura, todo ressentimento guardado, toda mágoa acumulada que se tornou um muro intransponível entre nós. Jesus, restaura a comunicação desse relacionamento. Onde hoje existe bloqueio, libera o diálogo. Onde há palavras presas, libera a expressão com amor. Onde houve gritos, ensina novamente o tom da mansidão. Cura as lembranças ruins que ainda machucam quando vêm à mente. Apaga pelo teu sangue tudo aquilo que foi usado para nos separar. Pai amado, eu te peço também pelos casais de namorados que um dia serão noivos e futuramente terão um lindo relacionamento. Relacionamentos que começaram cheios de planos, mas que já foram atingidos por inseguranças, desconfianças, imaturidade emocional
e interferências externas. Senhor, não deixe que esses relacionamentos se percam antes mesmo de florescerem por completo. Ajusta, amadurece, alinha propósitos, ensina o amor aos teus filhos e edifica a fé em cada um de nós. Deus, eu oro como mulher, como esposa, como alguém que crê no casamento como projeto teu. Restaura o respeito que foi quebrado, restaura a admiração que foi perdida, restaura o desejo de continuar, de proteger, de permanecermos juntos. Onde houve vontade de desistir, planta novamente a decisão de lutar. Onde houve frieza, sopre o teu espírito e aquece outra vez. Jesus, entra nos detalhes do dia a dia desse relacionamento. Nas mensagens que não foram enviadas, nos telefonemas que não acontecem, nos encontros que foram adiados, nas conversas que ficaram pela metade. Organiza sentimentos confusos, acalma corações acelerados, quebra toda influência espiritual contrária que tenta convencer que o fim é a única saída. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o meu relacionamento não seja definido pela dor do passado, mas pela restauração que vem do Senhor. Eu não creio que venha a existir qualquer palavra de derrota, sentenças de fracassos, vozes que dizem que não tem mais jeito. O Deus que eu sirvo é único, é poder e pode reconstruir o que o inimigo diz ser irreparável. Senhor, visita agora o coração dele, onde quer que ele esteja. Toca na mente, nos pensamentos, nas decisões. Que ele também sinta paz, clareza e desejo de recomeçar. Que o amor adormecido seja despertado, que a aliança seja lembrada, que a história volte a fazer sentido. Eu entrego este relacionamento nas tuas mãos. Eu confio no teu tempo, confio no teu processo, confio no teu agir. Mesmo machucada, eu creio que não fomos esquecidos por ti, Senhor. E aquilo que o Senhor não esquece, o Senhor restaura. Dentro da minha esperança, eu carrego fé. E nisso, eu espero direção, eu espero cura emocional. Eu confio que dias melhores virão, que a alegria voltará, que o amor será fortalecido e que esse relacionamento testemunhará o poder da tua graça. E juntos, eu e meu amado, seremos testemunho vivo de que tu és Deus. Eu oro nesta hora, pedindo o perdão dos meus pecados, sabendo que não sou merecedora, mas eu peço, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da tua presença, com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem forças próprias. Eu chego-me a ti, ó Pai, como uma mulher que ainda ama, mesmo tendo sido ferida, como alguém que acredita no teu agir, mesmo depois de tantas lágrimas escondidas. Pai, tu conheces cada detalhe da minha história, cada capítulo do meu relacionamento, cada promessa feita diante de ti e cada palavra que foi quebrada ao longo desse caminho. Senhor Jesus, eu não falo de um casamento esquecido, eu falo de um casamento machucado, um amor que apanhou das circunstâncias, das interferências externas, do cansaço emocional, das discussões repetidas, do orgulho, da frieza que foi se instalando aos poucos. Mas hoje, eu declaro que aquilo que foi machucado não será apagado, não foi arrancado da memória, não pode ser eliminado do propósito que o Senhor escreveu. Pai, entra agora onde houve distância, entra onde houve silêncio, entra onde as conversas viraram acusações e os gestos de carinho se transformaram em indiferença. Toca, Senhor, nas feridas emocionais que ainda sangram em mim e também sangram no coração dele. Arranca toda raiz de amargura, todo ressentimento guardado, toda mágoa acumulada que se tornou um muro intransponível entre nós. Jesus,
Restaura a comunicação desse relacionamento. Onde hoje existe bloqueio, libera o diálogo. Onde há palavras presas, libera a expressão com amor. Onde houve gritos, ensina novamente o tom da mansidão. Cura as lembranças ruins que ainda machucam quando vêm à mente. Apaga pelo teu sangue tudo aquilo que foi usado para nos separar. Pai amado, eu te peço também pelos casais de namorados que um dia serão noivos e futuramente terão um lindo relacionamento. Relacionamentos que começaram cheios de planos, mas que já foram atingidos por inseguranças, desconfianças, imaturidade emocional e interferências externas. Senhor, não deixe que esses relacionamentos se percam antes mesmo de florescerem por completo. Ajusta, amadurece, alinha propósitos, ensina o amor aos teus filhos e edifica a fé em cada um de nós. Deus, eu oro como mulher, como esposa, como alguém que crê no casamento como projeto teu. Restaura o respeito que foi quebrado, restaura a admiração que foi perdida, restaura o desejo de continuar, de proteger, de permanecermos juntos. Onde houve vontade de desistir, planta novamente a decisão de lutar. Onde houve frieza, sopre o teu espírito e aquece outra vez. Jesus, entra nos detalhes do dia a dia desse relacionamento. Nas mensagens que não foram enviadas, nos telefonemas que não acontecem, nos encontros que foram adiados, nas conversas que ficaram pela metade. Organiza sentimentos confusos, acalma corações acelerados, quebra toda influência espiritual contrária que tenta convencer que o fim é a única saída. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o meu relacionamento não seja definido pela dor do passado, mas pela restauração que vem do Senhor. Eu não creio que venha a existir qualquer palavra de derrota, sentenças de fracassos, vozes que dizem que não tem mais jeito. O Deus que eu sirvo é único, é poder e pode reconstruir o que o inimigo diz ser irreparável. Senhor, visita agora o coração dele, onde quer que ele esteja. Toca na mente, nos pensamentos, nas decisões. Que ele também sinta paz, clareza e desejo de recomeçar. Que o amor adormecido seja despertado, que a aliança seja lembrada, que a história volte a fazer sentido. Eu entrego este relacionamento nas tuas mãos. Eu confio no teu tempo, confio no teu processo, confio no teu agir. Mesmo machucada, eu creio que não fomos esquecidos por ti, Senhor. E aquilo que o Senhor não esquece, o Senhor restaura. Dentro da minha esperança, eu carrego fé. E nisso, eu espero direção, eu espero cura emocional. Eu confio que dias melhores virão, que a alegria voltará, que o amor será fortalecido e que esse relacionamento testemunhará o poder da tua graça. E juntos, eu e meu amado, seremos testemunho vivo de que tu és Deus. Eu oro nesta hora, pedindo o perdão dos meus pecados, sabendo que não sou merecedora, mas eu peço, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da tua presença, com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem forças próprias. Eu chego-me a ti, ó Pai, como uma mulher que ainda ama, mesmo tendo sido ferida, como alguém que acredita no teu agir, mesmo depois de tantas lágrimas escondidas. Pai, tu conheces cada detalhe da minha história, cada capítulo do meu relacionamento, cada promessa feita diante de ti e cada palavra que foi quebrada ao longo desse caminho. Senhor Jesus, eu não falo de um casamento esquecido, eu falo de um casamento machucado, um amor que apanhou das circunstâncias, das interferências externas, do cansaço emocional, das discussões repetidas, do orgulho,
da frieza que foi se instalando aos poucos. Mas hoje, eu declaro que aquilo que foi machucado não será apagado. Não foi arrancado da memória, não pode ser eliminado do propósito que o Senhor escreveu. Pai, entra agora onde houve distância, entra onde houve silêncio, entra onde as conversas viraram acusações e os gestos de carinho se transformaram em indiferença. Toca, Senhor, nas feridas emocionais que ainda sangram em mim e também sangram no coração dele. Arranca toda raiz de amargura, todo ressentimento guardado, toda mágoa acumulada que se tornou um muro intransponível entre nós. Jesus, restaura a comunicação desse relacionamento. Onde hoje existe bloqueio, libera o diálogo. Onde há palavras presas, libera a expressão com amor. Onde houve gritos, ensina novamente o tom da mansidão. Cura as lembranças ruins que ainda machucam quando vêm à mente. Apaga pelo teu sangue tudo aquilo que foi usado para nos separar. Pai amado, eu te peço também pelos casais de namorados que um dia serão noivos e futuramente terão um lindo relacionamento. Relacionamentos que começaram cheios de planos, mas que já foram atingidos por inseguranças, desconfianças, imaturidade emocional e interferências externas. Senhor, não deixe que esses relacionamentos se percam antes mesmo de florescerem por completo. Ajusta, amadurece, alinha propósitos, ensina o amor aos teus filhos e edifica a fé em cada um de nós. Deus, eu oro como mulher, como esposa, como alguém que crê no casamento como projeto teu. Restaura o respeito que foi quebrado, restaura a admiração que foi perdida, restaura o desejo de continuar, de proteger, de permanecermos juntos. Onde houve vontade de desistir, planta novamente a decisão de lutar. Onde houve frieza, sopre o teu espírito e aquece outra vez. Jesus, entra nos detalhes do dia a dia desse relacionamento. Nas mensagens que não foram enviadas, nos telefonemas que não acontecem, nos encontros que foram adiados, nas conversas que ficaram pela metade. Organiza sentimentos confusos, acalma corações acelerados, quebra toda influência espiritual contrária que tenta convencer que o fim é a única saída. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o meu relacionamento não seja definido pela dor do passado, mas pela restauração que vem do Senhor. Eu não creio que venha a existir qualquer palavra de derrota, sentenças de fracassos, vozes que dizem que não tem mais jeito. O Deus que eu sirvo é único, é poder e pode reconstruir o que o inimigo diz ser irreparável. Senhor, visita agora o coração dele, onde quer que ele esteja. Toca na mente, nos pensamentos, nas decisões. Que ele também sinta paz, clareza e desejo de recomeçar. Que o amor adormecido seja despertado, que a aliança seja lembrada, que a história volte a fazer sentido. Eu entrego este relacionamento nas tuas mãos. Eu confio no teu tempo, confio no teu processo, confio no teu agir. Mesmo machucada, eu creio que não fomos esquecidos por ti, Senhor. E aquilo que o Senhor não esquece, o Senhor restaura. Dentro da minha esperança, eu carrego fé. E nisso, eu espero direção, eu espero cura emocional. Eu confio que dias melhores virão, que a alegria voltará, que o amor será fortalecido e que esse relacionamento testemunhará o poder da tua graça. E juntos, eu e meu amado, seremos testemunho vivo de que tu és Deus. Eu oro nesta hora, pedindo o perdão dos meus pecados, sabendo que não sou merecedora, mas eu peço, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da tua presença, com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas,
sem forças próprias. Eu chego-me a Ti, ó Pai, como uma mulher que ainda ama, mesmo tendo sido ferida, como alguém que acredita no Teu agir, mesmo depois de tantas lágrimas escondidas. Pai, Tu conheces cada detalhe da minha história, cada capítulo do meu relacionamento, cada promessa feita diante de Ti e cada palavra que foi quebrada ao longo desse caminho. Senhor Jesus, eu não falo de um casamento esquecido, eu falo de um casamento machucado, um amor que apanhou das circunstâncias, das interferências externas, do cansaço emocional, das discussões repetidas, do orgulho, da frieza que foi se instalando aos poucos. Mas hoje, eu declaro que aquilo que foi machucado não será apagado, não foi arrancado da memória, não pode ser eliminado do propósito que o Senhor escreveu. Pai, entra agora onde houve distância, entra onde houve silêncio, entra onde as conversas viraram acusações e os gestos de carinho se transformaram em indiferença. Toca, Senhor, nas feridas emocionais que ainda sangram em mim e também sangram no coração dele. Arranca toda raiz de amargura, todo ressentimento guardado, toda mágoa acumulada que se tornou um muro intransponível entre nós. Jesus, restaura a comunicação desse relacionamento. Onde hoje existe bloqueio, libera o diálogo. Onde há palavras presas, libera a expressão com amor. Onde houve gritos, ensina novamente o tom da mansidão. Cura as lembranças ruins que ainda machucam quando vêm à mente. Apaga pelo Teu sangue tudo aquilo que foi usado para nos separar. Pai amado, eu Te peço também pelos casais de namorados que um dia serão noivos e futuramente terão um lindo relacionamento. Relacionamentos que começaram cheios de planos, mas que já foram atingidos por inseguranças, desconfianças, imaturidade emocional e interferências externas. Senhor, não deixe que esses relacionamentos se percam antes mesmo de florescerem por completo. Ajusta, amadurece, alinha propósitos, ensina o amor aos Teus filhos e edifica a fé em cada um de nós. Deus, eu oro como mulher, como esposa, como alguém que crê no casamento como projeto Teu. Restaura o respeito que foi quebrado, restaura a admiração que foi perdida, restaura o desejo de continuar, de proteger, de permanecermos juntos. Onde houve vontade de desistir, planta novamente a decisão de lutar. Onde houve frieza, sopre o Teu Espírito e aquece outra vez. Jesus, entra nos detalhes do dia a dia desse relacionamento. Nas mensagens que não foram enviadas, nos telefonemas que não acontecem, nos encontros que foram adiados, nas conversas que ficaram pela metade. Organiza sentimentos confusos, acalma corações acelerados, quebra toda influência espiritual contrária que tenta convencer que o fim é a única saída. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, para que o meu relacionamento não seja definido pela dor do passado, mas pela restauração que vem do Senhor. Eu não creio que venha a existir qualquer palavra de derrota, sentenças de fracassos, vozes que dizem que não tem mais jeito. O Deus que eu sirvo é único, é poder e pode reconstruir o que o inimigo diz ser irreparável. Senhor, visita agora o coração dele, onde quer que ele esteja. Toca na mente, nos pensamentos, nas decisões. Que ele também sinta paz, clareza e desejo de recomeçar. Que o amor adormecido seja despertado, que a aliança seja lembrada, que a história volte a fazer sentido. Eu entrego este relacionamento nas Tuas mãos. Eu confio no Teu tempo, confio no Teu processo, confio no Teu agir. Mesmo machucada, eu creio que não fomos esquecidos por Ti, Senhor. E aquilo que o Senhor não esquece, o Senhor restaura.
Dentro da minha esperança, eu carrego fé. E nisso, eu espero direção, eu espero cura emocional. Eu confio que dias melhores virão, que a alegria voltará, que o amor será fortalecido e que esse relacionamento testemunhará o poder da tua graça. E juntos, eu e meu amado, seremos testemunho vivo de que tu és Deus. Eu oro nesta hora, pedindo o perdão dos meus pecados, sabendo que não sou merecedora, mas eu peço, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da tua presença, com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem forças próprias. Eu chego-me a ti, ó Pai, como uma mulher que ainda ama, mesmo tendo sido ferida, como alguém que acredita no teu agir, mesmo depois de tantas lágrimas escondidas. Pai, tu conheces cada detalhe da minha história, cada capítulo do meu relacionamento, cada promessa feita diante de ti e cada palavra que foi quebrada ao longo desse caminho. Senhor Jesus, eu não falo de um casamento esquecido, eu falo de um casamento machucado, um amor que apanhou das circunstâncias, das interferências externas, do cansaço emocional, das discussões repetidas, do orgulho, da frieza que foi se instalando aos poucos. Mas hoje, eu declaro que aquilo que foi machucado não será apagado, não foi arrancado da memória, não pode ser eliminado do propósito que o Senhor escreveu. Pai, entra agora onde houve distância, entra onde houve silêncio, entra onde as conversas viraram acusações e os gestos de carinho se transformaram em indiferença. Toca, Senhor, nas feridas emocionais que ainda sangram em mim e também sangram no coração dele. Arranca toda raiz de amargura, todo ressentimento guardado, toda mágoa acumulada que se tornou um muro intransponível entre nós. Jesus, restaura a comunicação desse relacionamento. Onde hoje existe bloqueio, libera o diálogo. Onde há palavras presas, libera a expressão com amor. Onde houve gritos, ensina novamente o tom da mansidão. Cura as lembranças ruins que ainda machucam quando vêm à mente. Apaga pelo teu sangue tudo aquilo que foi usado para nos separar. Pai amado, eu te peço também pelos casais de namorados que um dia serão noivos e futuramente terão um lindo relacionamento. Relacionamentos que começaram cheios de planos, mas que já foram atingidos por inseguranças, desconfianças, imaturidade emocional e interferências externas. Senhor, não deixe que esses relacionamentos se percam antes mesmo de florescerem por completo. Ajusta, amadurece, alinha propósitos, ensina o amor aos teus filhos e edifica a fé em cada um de nós. Deus, eu oro como mulher, como esposa, como alguém que crê no casamento como projeto teu. Restaura o respeito que foi quebrado, restaura a admiração que foi perdida, restaura o desejo de continuar, de proteger, de permanecermos juntos. Onde houve vontade de desistir, planta novamente a decisão de lutar. Onde houve frieza, sopre o teu espírito e aquece outra vez. Jesus, entra nos detalhes do dia a dia desse relacionamento, nas mensagens que não foram enviadas, nos telefonemas que não acontecem, nos encontros que foram adiados, nas conversas que ficaram pela metade. Organiza sentimentos confusos, acalma corações acelerados, quebra toda influência espiritual contrária que tenta convencer que o fim é a única saída. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o meu relacionamento não seja definido pela dor do passado, mas pela restauração que vem do Senhor. Eu não creio que venha a existir qualquer palavra de derrota, sentenças de fracassos, vozes que dizem que não tem mais jeito. O Deus que eu sirvo
é único, é poder e pode reconstruir o que o inimigo diz ser irreparável. Senhor, visita agora o coração dele, onde quer que ele esteja. Toca na mente, nos pensamentos, nas decisões, que ele também sinta paz, clareza e desejo de recomeçar. Que o amor adormecido seja despertado, que a aliança seja lembrada, que a história volte a fazer sentido. Eu entrego este relacionamento nas tuas mãos. Eu confio no teu tempo, confio no teu processo, confio no teu agir. Mesmo machucada, eu creio que não fomos esquecidos por ti, Senhor. E aquilo que o Senhor não esquece, o Senhor restaura. Dentro da minha esperança, eu carrego fé. E nisso, eu espero direção, eu espero cura emocional. Eu confio que dias melhores virão, que a alegria voltará, que o amor será fortalecido e que esse relacionamento testemunhará o poder da tua graça. E juntos, eu e meu amado, seremos testemunho vivo de que tu és Deus. Eu oro nesta hora, pedindo o perdão dos meus pecados, sabendo que não sou merecedora, mas eu peço, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da tua presença, com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem forças próprias. Eu chego-me a ti, ó Pai, como uma mulher que ainda ama, mesmo tendo sido ferida, como alguém que acredita no teu agir, mesmo depois de tantas lágrimas escondidas. Pai, tu conheces cada detalhe da minha história, cada capítulo do meu relacionamento, cada promessa feita diante de ti e cada palavra que foi quebrada ao longo desse caminho. Senhor Jesus, eu não falo de um casamento esquecido, eu falo de um casamento machucado, um amor que apanhou das circunstâncias, das interferências externas, do cansaço emocional, das discussões repetidas, do orgulho, da frieza que foi se instalando aos poucos. Mas hoje, eu declaro que aquilo que foi machucado não será apagado. Não foi arrancado da memória, não pode ser eliminado do propósito que o Senhor escreveu. Pai, entra agora onde houve distância, entra onde houve silêncio, entra onde as conversas viraram acusações e os gestos de carinho se transformaram em indiferença. Toca, Senhor, nas feridas emocionais que ainda sangram em mim e também sangram no coração dele. Arranca toda raiz de amargura, todo ressentimento guardado, toda mágoa acumulada que se tornou um muro intransponível entre nós. Jesus, restaura a comunicação desse relacionamento. Onde hoje existe bloqueio, libera o diálogo. Onde há palavras presas, libera a expressão com amor. Onde houve gritos, ensina novamente o tom da mansidão. Cura as lembranças ruins que ainda machucam quando vêm à mente. Apaga pelo teu sangue tudo aquilo que foi usado para nos separar. Pai amado, eu te peço também pelos casais de namorados que um dia serão noivos e futuramente terão um lindo relacionamento. Relacionamentos que começaram cheios de planos, mas que já foram atingidos por inseguranças, desconfianças, imaturidade emocional e interferências externas. Senhor, não deixe que esses relacionamentos se percam antes mesmo de florescerem por completo. Ajusta, amadurece, alinha propósitos, ensina o amor aos teus filhos e edifica a fé em cada um de nós. Deus, eu oro como mulher, como esposa, como alguém que crê no casamento como projeto teu. Restaura o respeito que foi quebrado, restaura a admiração que foi perdida, restaura o desejo de continuar, de proteger, de permanecermos juntos. Onde houve vontade de desistir, planta novamente a decisão de lutar. Onde houve frieza, sopre o teu espírito e aquece outra vez. Jesus,
Entra nos detalhes do dia a dia desse relacionamento, nas mensagens que não foram enviadas, nos telefonemas que não acontecem, nos encontros que foram adiados, nas conversas que ficaram pela metade. Organiza sentimentos confusos, acalma corações acelerados, quebra toda influência espiritual contrária que tenta convencer que o fim é a única saída. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o meu relacionamento não seja definido pela dor do passado, mas pela restauração que vem do Senhor. Eu não creio que venha a existir qualquer palavra de derrota, sentenças de fracassos, vozes que dizem que não tem mais jeito. O Deus que eu sirvo é único, é poder e pode reconstruir o que o inimigo diz ser irreparável. Senhor, visita agora o coração dele, onde quer que ele esteja. Toca na mente, nos pensamentos, nas decisões. Que ele também sinta paz, clareza e desejo de recomeçar. Que o amor adormecido seja despertado, que a aliança seja lembrada, que a história volte a fazer sentido. Eu entrego este relacionamento nas tuas mãos. Eu confio no teu tempo, confio no teu processo, confio no teu agir. Mesmo machucada, eu creio que não fomos esquecidos por ti, Senhor. E aquilo que o Senhor não esquece, o Senhor restaura. Dentro da minha esperança, eu carrego fé. E nisso, eu espero direção, eu espero cura emocional. Eu confio que dias melhores virão, que a alegria voltará, que o amor será fortalecido e que esse relacionamento testemunhará o poder da tua graça. E juntos, eu e meu amado, seremos testemunho vivo de que tu és Deus. Eu oro nesta hora, pedindo o perdão dos meus pecados, sabendo que não sou merecedora, mas eu peço, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da tua presença, com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem forças próprias. Eu chego-me a ti, ó Pai, como uma mulher que ainda ama, mesmo tendo sido ferida, como alguém que acredita no teu agir, mesmo depois de tantas lágrimas escondidas. Pai, tu conheces cada detalhe da minha história, cada capítulo do meu relacionamento, cada promessa feita diante de ti e cada palavra que foi quebrada ao longo desse caminho. Senhor Jesus, eu não falo de um casamento esquecido, eu falo de um casamento machucado, um amor que apanhou das circunstâncias, das interferências externas, do cansaço emocional, das discussões repetidas, do orgulho, da frieza que foi se instalando aos poucos. Mas hoje, eu declaro que aquilo que foi machucado não será apagado, não foi arrancado da memória, não pode ser eliminado do propósito que o Senhor escreveu. Pai, entra agora onde houve distância, entra onde houve silêncio, entra onde as conversas viraram acusações e os gestos de carinho se transformaram em indiferença. Toca, Senhor, nas feridas emocionais que ainda sangram em mim e também sangram no coração dele. Arranca toda raiz de amargura, todo ressentimento guardado, toda mágoa acumulada que se tornou um muro intransponível entre nós. Jesus, restaura a comunicação desse relacionamento. Onde hoje existe bloqueio, libera o diálogo. Onde há palavras presas, libera a expressão com amor. Onde houve gritos, ensina novamente o tom da mansidão. Cura as lembranças ruins que ainda machucam quando vêm à mente. Apaga pelo teu sangue tudo aquilo que foi usado para nos separar. Pai amado, eu te peço também pelos casais de namorados que um dia serão noivos e futuramente terão um lindo relacionamento. Relacionamentos que começaram cheios de planos, mas que já foram atingidos por inseguranças, desconfianças, imaturidade emocional e interferências externas. Senhor,
Não deixe que esses relacionamentos se percam antes mesmo de florescerem por completo. Ajusta, amadurece, alinha propósitos, ensina o amor aos teus filhos e edifica a fé em cada um de nós. Deus, eu oro como mulher, como esposa, como alguém que crê no casamento como projeto teu. Restaura o respeito que foi quebrado, restaura a admiração que foi perdida, restaura o desejo de continuar, de proteger, de permanecermos juntos. Onde houve vontade de desistir, planta novamente a decisão de lutar. Onde houve frieza, sopre o teu espírito e aquece outra vez. Jesus, entra nos detalhes do dia a dia desse relacionamento. Nas mensagens que não foram enviadas, nos telefonemas que não acontecem, nos encontros que foram adiados, nas conversas que ficaram pela metade. Organiza sentimentos confusos, acalma corações acelerados, quebra toda influência espiritual contrária que tenta convencer que o fim é a única saída. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o meu relacionamento não seja definido pela dor do passado, mas pela restauração que vem do Senhor. Eu não creio que venha a existir qualquer palavra de derrota, sentenças de fracassos, vozes que dizem que não tem mais jeito. O Deus que eu sirvo é único, é poder e pode reconstruir o que o inimigo diz ser irreparável. Senhor, visita agora o coração dele, onde quer que ele esteja. Toca na mente, nos pensamentos, nas decisões. Que ele também sinta paz, clareza e desejo de recomeçar. Que o amor adormecido seja despertado, que a aliança seja lembrada, que a história volte a fazer sentido. Eu entrego este relacionamento nas tuas mãos. Eu confio no teu tempo, confio no teu processo, confio no teu agir. Mesmo machucada, eu creio que não fomos esquecidos por ti, Senhor. E aquilo que o Senhor não esquece, o Senhor restaura. Dentro da minha esperança, eu carrego fé. E nisso, eu espero direção, eu espero cura emocional. Eu confio que dias melhores virão, que a alegria voltará, que o amor será fortalecido e que esse relacionamento testemunhará o poder da tua graça. E juntos, eu e meu amado, seremos testemunho vivo de que tu és Deus. Eu oro nesta hora, pedindo o perdão dos meus pecados, sabendo que não sou merecedora, mas eu peço, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Se essa oração falou com você, eu te convido a entrar no nosso grupo de orações diárias do Telegram. O link também está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe sua vida e os seus caminhos. Até o próximo vídeo.